E falando em remediar, falando em saúde, tá? Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o cirurgião dentista Rafael Canguçu para falar sobre a saúde bucal no verão e principalmente no pós-carnaval. Quero já dar as boas-vindas e agradecer por ter aceito o nosso convite, viu, doutor? Ô, doutor, me diz uma coisa, a gente vê na internet, né, muita coisa que é falado sobre relação à saúde e nem sempre as notícias batem, não é isso? E aí, está fazendo uma pesquisa nesses assuntos e aí existe uma controvérsia, né, quando a gente fala em relação a esses beijos do carnaval. No carnaval é uma época que todo mundo se conhece, todo mundo quer se abraçar, todo mundo quer se beijar e a gente fica naquela dúvida. O beijo, a cárie, né, ela de fato ela é contagiosa, ela passa através do beijo, isso é verdade, isso é mito, porque a galera que se beijou esse ano teve foi beijo, viu? No carnaval foi o carnaval dos beijoqueiros. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. E sim, a doença cárie é uma doença infectocontagiosa, né? É uma doença que ela ocorre por infecção bacteriana e a microbiota, né? Assim, as bactérias que estão presentes na boca de um paciente, de uma pessoa com a doença cárie, ela é uma microbiota específica, né? Ela tem uma microbiota ali, bactérias que estão em grande quantidade por conta da atividade da doença. Então, se você vai lá e beija uma pessoa que está em plena atividade da doença cárie, você sim está, digamos assim, recebendo aquela carga bacteriana para você e que a chance de você desenvolver essa doença vai aumentar, porque é um dos pilares para ter a doença é a presença daqueles micro-organismos, né? Olha, confesso que eu nem sabia que cárie era uma doença. Eu achava que cárie fosse simplesmente o fato de você não cuidar dos dentes, né, de você não estar higienizando e tal. Mas o que preocupa muito é saber que isso não é um mito. Isso realmente, de fato, procede. Né? E aí é preocupante, porque no carnaval as pessoas beijam loucamente, né? Um vai beijando o outro, que vai beijando o outro, que vai beijando o outro. E qual a forma de você prevenir o quê? É não beijar? Ou tem uma forma de você prevenir? Né? Você sabe que você vai sair, você sabe que você vai beijar. Tem uma forma de você, vamos prevenir aqui para que não pegue, que esse contágio não aconteça. Então, assim, especificamente falando da doença cárie, existe sim uma forma de você prevenir, porque, como eu falei, a doença ela não é formada só pela presença das bactérias. Existe uma tríade ali, que você tem a presença das bactérias, que aí se você beijar você vai receber, mas você pode tentar ali diminuir a chance do problema acontecer em você, que é entrar ali com a parte de higienização. Por quê? Porque se você tiver a bactéria, mas não tiver também ali insumos, ou seja, um alimento para aquela bactéria se reproduzir, ela não vai ficar ali. Ela não vai aumentar ali aquele biofilme, não vai crescer, né? Aquela placa não vai se proliferar, então a chance de você, digamos assim, desenvolver as cavidades, né? Aqueles buracos nos dentes, né? As cavidades de cárie, ela diminui. E também o terceiro ponto é o tempo. Então, se você deixa, por exemplo, você está ali no carnaval e tem bebida açucarada, né? Você tem ali um período grande sem higienização, aí você muitas vezes consome bebida alcoólica, chega em casa, não faz a sua higiene adequada, dorme, então aumenta esse período da presença, digamos assim, dos insumos que vão deixar ali as bactérias propícias a criar aquelas cavidades nos dentes, e aí sim você está ali contribuindo. Então você deve fazer uma boa higiene e lembrar que, vamos dizer, você dormiu e não escovou os dentes, não passou o fio dental. Quando você acordar no outro dia, você tem que acordar com um sentimento de culpa e chegar e de manhã caprichar para poder diminuir aquele efeito do tempo. Então são esses três pontos. É a parte das bactérias, né? Os alimentos ali, os insumos para as bactérias e não deixar isso acontecer por muito tempo. Porque quanto mais tempo as bactérias têm, mais virulentas, né, mais, digamos, patogênicas elas se tornam, mais agressivas elas serão. Pronto. Agora, além da cárie, né,
Queria falar em relação a outras doenças, né? Que as pessoas estão expostas quando estão ali se pegando no carnaval, ou até não necessariamente, enfim. Mas que a pessoa, o fulião, né, tem que ficar atento nesse momento de pegação, nesse momento de beijar e tal, não tem que se preocupar apenas com a cárie, né? Perfeito. Inclusive, é importante a gente comentar a respeito disso, porque com relação à doença cárie, você tem ali alguns recursos para trabalhar, para evitar o desenvolvimento dela em você. Mas tem outras doenças que, por exemplo, um paciente que tenha uma lesão herpética, né, do vírus da herpes simples e que esteja em atividade, que você pode observar por meio de bolhas ou ferida no lábio, enfim, na região oral. E se você beijar uma pessoa que esteja com essa lesão ativa, né, você vai se contagiar, se contaminar, digamos assim, né, vai ter o contágio, porque é uma doença viral e contagiosa, por exemplo, né, e não tem como você se prevenir, não existe uma vacina, por exemplo, né, e aí, lógico que eu citei aqui a herpes, porque é a doença que a grande maioria das pessoas, na verdade, tem já o vírus, né? Existem estudos que falam de mais de 90% de presença do vírus na população. Nem todo mundo desenvolve, mas é logicamente que não é interessante você, por exemplo, se E não tem beijar cura, né, ali. doutor? A Não tem herpes cura, não tem cura. Uma vez uma vez contraída, você leva para o resto da vida. Você tem ali medicamentos que você pode usar durante a fase de atividade para, digamos assim, ou controlar, ou quando está naquela fase inicial, fase antes de desenvolver a lesão ativamente, o que a gente chama de fase prodrômica, que, por exemplo, para a população entender, começa a sentir uma ardência, começa a sentir uma coceira, tem alguns ali sinais de quem já tem a doença, de que, opa, ela está vindo de novo. E aí você pode entrar com a medicação, né, para não desenvolver aquela lesão bolhosa, por exemplo, né? Então, além da herpes, você tem ali algumas outras doenças, né, mononucleose infecciosa, você pode ter outras doenças virais, gripe, enfim. Então, é complicado falar a respeito disso, mas é fato que seria interessante, né, nesse momento festivo, você tomar cuidado, né, quem é que você está beijando, como é que... Porque é complicado você chegar a dizer que ela está ali e vai analisar se a pessoa tem uma doença ou não tem. É complicado, né? Não, fica parecendo até que a gente está fazendo uma campanha anti-beijo. Não é isso não, viu, gente? Pode beijar no carnaval, mas tem que ter um certo... critério, né? Tem que ter um certo critério, gente. Pelo amor de Deus. Acho que ninguém é menino. Todo mundo sabe que hoje o mundo tá uma loucura, né? As pessoas estão pegando essas doenças, estão cada vez mais avançadas, então, por favor, tá? Não precisa parar de beijar, mas também não precisa beijar loucamente, né? Tem gente que nem está com vontade, mas beija só por aposta, por estar contando quantos beijou, quando deixou de beijar, enfim. Deixa eu perguntar aqui, doutor, já voltando à parte da higienização que você estava aí falando. Vou fazer uma pergunta que é bem de praxe, né? Está bem batida. Dos elementos da higienização bucal, qual o mais importante? É a escova de dente, o creme dental, o enxaguante bucal ou o fio dental? Certo. Com relação à parte da higiene, a escovação com a pasta de dente, ela é imprescindível, da mesma forma como o uso do fio dental é imprescindível. Dos 4 elementos que você falou, o que a gente pode abrir mão seria o enxaguante bucal, tá? Porque para a nossa higiene, a gente precisa ter uma remoção mecânica das sujidades, né? Dos restos de alimentos, das bactérias que estão ali, e a gente só vai conseguir fazer isso por meio de uma escovação, principalmente das faces livres, né? Na parte da frente, assim, do dente, ou da parte de trás, né? A parte lingual ou parte vestibular, sendo que sem a pasta de dentes não consegue higienizar, porque ela precisa ter essa ação de abrasividade controlada para você conseguir remover essa sujidade. Se você pegar uma escova e não colocar a pasta, você não consegue remover mecanicamente aquelas bactérias que se depositam no dente. E vão ter regiões que a escova ela não vai ter acesso, que é a região entre os dentes, que aí
só o uso do fio dental e o uso correto que vai conseguir remover. Então pronto, então você que está aí acompanhando, fica ligado, tá? E tem sim que fazer a higienização, viu, gente? É isso, de volta aqui e a gente vai voltar a falar, tá, com o cirurgião dentista Rafael Canguçu. E eu quero saber, doutor, passado o carnaval, a gente já falou, né, tudo que pode acontecer, que quem beijou, que a cárie pode transmitir através do beijo, mas passado o carnaval, o que a gente pode, que a gente pode fazer para estar não é precavendo, né, mas tentar nem também chorar, né, o leite já derramado, mas existe algum tipo de check-up que a gente pode fazer geral depois que já passou a festa, só para a gente ver como é que ficou tudo isso? Bastante interessante, Alex. A gente pode, inclusive, falar para a população se olhar no espelho, ver se tem alguma alteração, ver se tem algum caroço, alguma alteração de volume, de cor, mancha, mácula, né? Porque às vezes a pessoa pode ter ali algum problema que adveio desse período, né? E logicamente buscar uma consulta profissional, fazer esse check-up, né? Pós-carnaval, que a gente fala que é bem interessante, porque por mais que você se conheça, é difícil ali para o leigo, né, para a pessoa comum, saber se existe alguma alteração ou não. Então, o olhar profissional, né, para avaliar língua, avaliar lábio, avaliar o céu da boca, né, que é o palato, avaliar os dentes, fazer todo esse exame de saúde, né, preventivo, ele é muito recomendado. Pronto, e para as crianças, né? Acabado o verão, né? Tá agora nesse período de volta às aulas. Nas férias é tudo muito mais liberado, né? Para as crianças, doce, chocolate, refrigerante, e sorvete, picolé, tudo, muita bala, jujuba. Acho que o ideal seria também fazer essa revisão, não? Perfeito, fazer uma revisão, fazer uma profilaxia, né? Um preventivo, porque, como a gente fala, liberar essa dieta, né, açucarada, cariogênica, talvez sem muita supervisão, vai ter ali um acúmulo maior do biofilme que pode vir a gerar a doença cárie, que nas crianças pode vir a fazer perder o dentinho, que às vezes é o dente de leite, né, o dente descido, mas às vezes a criança nem sabe, o pai nem sabe, já é o dente permanente, é aquele dente que você já não troca mais. Então, esse dente de leite que você está falando aí, doutor, ele é mais fácil da cárie penetrar e corroer do que o dente final já? Ou não existe essa distinção? Para a cárie que eu falo. Para o público, o interessante é a gente sempre pontuar a importância de cuidar dos dentes de leite da mesma forma que vai cuidar ali do dente permanente. Por quê? Porque se você não cuidar daquele dente de leite, que muitas vezes a pessoa pode pensar, vai trocar, né, não tem problema, cariar. O problema é que se você careia, muitas vezes tem que ir levar no dentista para fazer o tratamento de canal de um dente de uma criança, né, que o trato é muito mais complexo, né, mais difícil. Você tem que ter um especialista ali, odontopediatra, para cuidar com todo um lidar, para conseguir fazer um tratamento mais complexo. E, às vezes, o dente já não é nem mais passível de manutenção. Precisa indicar a extração daquele dentinho e aí já vira um problema, porque o dente em posição ali, como Deus fez, ele é importante para manter o espaço para a dentição que virá. Então, muitas vezes, quando você perde aquele dente de maneira prematura, precisa usar ali dispositivos ortodônticos ou protéticos para poder manter aquele espaço para não, digamos assim, modificar o arco, o desenvolvimento da arcada dentária, entendeu? Entendi. Diz uma coisa, doutor, no verão, tá? Não falo só em relação a carnaval, mas o verão, né? Nessa época do ano onde as pessoas viajam mais, onde as pessoas saem mais, a procura pela estética, pela beleza, né, dos dentes é maior do que nas outras épocas do ano? Não sei, talvez as facetas, uma lente, não sei. É impressionante como a gente vê que nesses períodos, né, de pico, como você vê Natal, Réveillon, verão, formatura de filho, casamento de alguém,
sempre vai ter ali um apelo às pessoas procurarem se cuidar. Isso é muito bom, isso é muito positivo, né? Porque o conceito atual da estética é um cuidado não só com a beleza, mas também de uma forma responsável, com saúde e com função. Então, é uma oportunidade de você usar uma preocupação que vem pela vaidade para tratar, né, uma condição de saúde bucal que muitas vezes está com N problemas e que o paciente ali estava meio relapso, né? Então ele vai, busca a estética e você consegue ainda tratar essas questões de saúde e de função. E dentre os procedimentos estéticos mais comuns, a gente tem ali procedimentos mais rápidos, né, como o clareamento dental, para aquele paciente que tem ali aqueles dentes naturais, que é só questão de aumentar ali o brilho, né, dar uma clareada no dente. E também tem ali procedimentos maiores, né, como, por exemplo, reabilitações, as lentes de contato dental hoje são uma realidade e de uma forma muito, digamos assim, mais conservadora do que já foi, né? Você tem hoje um trabalho muito responsável, se você fizer com bons profissionais, com critério. Você tem as plásticas gengivais, né? Pacientes que quando sorriem, levantam o lábio e mostra aquela gengiva. Então tem paciente ali que quando sorri, aquela gengiva ela sobressai em relação aos dentes. Então você tem ali qualquer desarmonia que atrapalhe ali a estética do sorriso, você pode fazer um procedimento cirúrgico de cirurgia plástica gengival, cirurgia plástica periodontal, e você faz um equilíbrio dessas relações de nivelamento de dente, nivelamento de margem, para crescer o dente. Por exemplo, um dente que ele é muito pequeno no sorriso e aparece muita gengiva, você ali fica às vezes até incomodado sem perceber. E aí, ao você fazer uma plástica gengival, você faz o dente crescer, sobressair, esconde um pouco mais a gengiva, então você equilibra mais o sorriso a ponto de pacientes nossos chegar depois achando que pessoas que acharam que a pessoa fez lente, né? Hoje em dia nem tudo é só lente. A lente de contato, né, o trabalho de cerâmica, né, as restaurações cerâmicas, elas são excelentes, maravilhosas, mas nem todo caso você trata da mesma forma. Então, você precisa ir para uma boa equipe multiprofissional, né, que a gente gosta lá na clínica de dizer que a gente faz um planejamento multidisciplinar, né, bem integrado, para poder ver qual é a maior necessidade do paciente e qual o caminho a seguir. Você precisa estabelecer um bom diagnóstico e, a partir dali, fazer um projeto e a sequência correta para o tratamento do paciente. E agora, ó, quero voltar aqui, agradecer, tá, ao nosso cirurgião dentista. Muito obrigado, doutor. Queria que você deixasse as suas redes sociais e o seu contato também. Então, pessoal, segue lá no Instagram, @doutor.rafael.canguçu, a nossa clínica, @atelier.canguçu.ferraz, e estaremos sempre aí à disposição para poder trazer aqui conteúdo relevante e com muita responsabilidade, né, para o povo baiano. Obrigado, doutor.